Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos resolver uma questão sobre funções contínuas. A questão está pedindo para provar, utilizando a definição formal, que a função f de x igual a x elevado a 4 é contínua quando x vale menos 1. Então, vamos relembrar essa definição. Considere f uma função de x em R. Nós dizemos que essa função f é contínua em x igual a A quando, para todo epsilon maior que zero dado, existe um delta maior do que zero, tal que, se x pertence ao domínio da função f e o módulo de x menos a é menor do que delta, então o módulo de f de x menos f de a é menor que epsilon. No nosso caso, a função vai ser x elevado a 4 e o a vale menos 1. Então, esse módulo aqui vai ficar módulo de x menos 1 mais 1. E o f de a, no caso, ficaria o f de menos 1 e o f de menos 1 vale 1. Então, nós temos que provar que, para todo epsilon maior que zero dado, existe um delta maior do que zero, tal que, se x pertence ao domínio dessa função, que no caso é o conjunto dos números reais, e o módulo de x mais 1 é menor do que delta, então o módulo de x elevado a 4 menos 1 é menor que epsilon. Então, vamos fazer um rascunho aqui primeiro, para desenvolver esse módulo aqui. Módulo de x elevado a 4 menos 1. Esse x elevado a 4 pode ser escrito como x ao quadrado, e o 1 pode ser escrito como 1 ao quadrado, para ficar claro que essa expressão é uma diferença de dois quadrados. Então, esse termo aqui pode ser escrito como x quadrado mais 1, que multiplica x quadrado menos 1. Esse x quadrado menos 1 também é uma diferença de dois quadrados, então eu posso escrevê-lo como x mais 1, que multiplica x menos 1. Como eu tenho esse produto dentro desse módulo, eu posso escrever como módulo de x quadrado mais 1 vezes módulo de x mais 1 vezes módulo de x menos 1. Vocês estão vendo que, no nosso caso, eu tenho esse módulo de x mais 1 nessa definição formal. Então, o que a gente vai tentar fazer é conservar esse módulo de x mais 1 e tentar encontrar limitações para esses outros dois módulos. Para isso, primeiro nós vamos fazer a suposição que o módulo de x mais 1 é menor do que 1. Vocês estão vendo que na definição formal, o módulo de x mais 1 tem que ser menor do que delta, ou seja, x tem que pertencer ao intervalo de centro 1 e raio delta. E, de acordo com essa suposição, o que a gente está fazendo é supondo que essa distância é menor do que 1. É claro que essa suposição aqui vai influenciar na escolha desse delta e a gente vai ver daqui a pouco. Então, fazendo essa suposição, nós conseguimos encontrar limitações para esses dois termos. Então, primeiro, esse módulo de x menos 1 pode ser escrito como módulo de x mais 1 menos 2. Eu posso aplicar a propriedade de módulo, onde essa expressão pode ser escrita, onde essa expressão é menor ou igual que o módulo do primeiro mais o módulo do segundo. Nós estamos supondo que esse módulo de x mais 1 é menor do que 1, então esse módulo é menor do que 1, e o módulo de menos 2 vale 2, e 1 mais 2 é 3. Isso significa que o módulo de x menos 1 é menor do que 3. Então, encontramos uma limitação para esse módulo. Falta encontrar a limitação para este outro. Como aqui eu tenho um x² mais 1,
módulo de x pode ser escrito como módulo de x menos 1 mais 1. Eu escrevi dessa forma porque eu sei uma limitação para esse módulo de x menos 1. Esse módulo é menor ou igual que o módulo do primeiro, mais o módulo aqui do segundo, que no caso é 1, e nós sabemos que o módulo de x menos 1 é menor do que 3. Então, esse módulo é menor do que 3, módulo de 1 é 1, 3 mais 1 vale 4. Isso significa que o módulo de x é menor do que 4. Mas nesse caso eu tenho o x ao quadrado, né? Então, se o módulo de x é menor do que 4, o módulo de x ao quadrado é menor que o 4 ao quadrado, que é 16. E utilizando propriedade de módulo, esse ao quadrado posso passar aqui para o x, então módulo de x quadrado é menor que 16. Agora eu já consigo encontrar uma limitação para esse módulo de x quadrado mais 1. Módulo de x quadrado mais 1 é menor ou igual que o módulo de x quadrado mais um módulo de 1. Módulo de x quadrado é menor do que 16. Módulo de 1 é o próprio 1. Essa conta dá 17. Isso significa que o módulo de x quadrado mais 1 é menor que 17. Com isso, nós chegamos que essa expressão é menor que 17 vezes módulo de x mais 1 vezes 3. Ou seja, essa expressão resulta 17 vezes 3 é 51 vezes módulo de x mais 1. Mas eu quero que essa expressão aqui, no caso é essa, seja menor que epsilon. Então, eu quero que seja menor do que epsilon. E o 51 está multiplicando esse módulo, vou passar dividindo. Nesse caso aqui, a gente está analisando essa expressão aqui. Então, o 51 está multiplicando, vou passar dividindo. Módulo de x mais 1 é menor que epsilon sobre 51. Então, encontrei que o módulo de x mais 1 é menor que um número maior do que zero. E, de acordo com a nossa suposição, o módulo do x mais 1 também é menor do que 1. Então, eu preciso de um módulo que satisfaça essas condições aqui para obter esse valor, né? Então, o delta deve ser o mínimo entre o 1 e o epsilon sobre 51. De fato, né? Então, como isso aqui é só um rascunho, agora a gente vai provar que de fato essa função é contínua em x igual a menos 1. Então, seja um epsilon maior que zero dado. Nós temos que provar que existe um delta maior do que zero, tal que essa condição implica essa. Então, basta tomar o valor de delta como o mínimo entre 1 e epsilon sobre 51. Pois, se o epsilon é o mínimo entre esses dois, isso significa que o epsilon é menor ou igual que 1 e o epsilon é menor ou igual que esse elemento aqui. Isso significa que o módulo de x menos a, no caso a é menos 1, que por hipótese é menor do que delta, se o delta é menor ou igual que 1, isso significa que esse módulo é menor do que 1. E como o delta também é menor ou igual a epsilon sobre 51, esse módulo aqui também deve ser menor que epsilon sobre 51.
e nós vimos que, de acordo com essa expressão, nós conseguimos encontrar uma limitação para o módulo de x menos 1. Então, o módulo de x menos 1 é menor do que 3 e também conseguimos encontrar uma limitação para o módulo de x, do x² mais 1, que é menor que 17. Então, se delta é o menor entre esses dois, eu tenho essa informação e essa informação. Daí, o módulo de x elevado a 4 menos 1, nós temos que provar que é menor do que epsilon. Como nós já fizemos essa conta aqui, nós chegamos que esse módulo é módulo de x² mais 1 vezes módulo de x mais 1 vezes módulo de x menos 1. Esse módulo é menor que 17. Esse é menor que epsilon sobre 51. E esse é menor do que 3. Então, 17 vezes 3 é 51. Cancelo com esse 51. Sobra só o epsilon. E é isso que a gente precisava provar. Então, aqui a gente finaliza esse exercício.